vamos voltar a falar de outro assunto também muito bacana que a gente falou no início do programa. Retomamos hoje a dieta dos pontos. E como nós mostramos, hoje a gente tem uma telespectadora muito querida, que é a Rosana. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E doutor Ricardo Zanotto também para orientar a nossa dieta dos pontos. Nós paramos na seguinte etapa. Fizemos todos os cálculos da Rosana. As tabelas estão todas no site. Qualquer dúvida, eu vou passar o contato de novo do Dr. Ricardo Zanotto para vocês entrarem em contato com ele. E agora a gente vai para uma parte muito importante, que é conhecer os pontos dos alimentos e a quantidade que a gente pode consumir de cada um deles, porque o ponto também vai aumentar. Você consumir um pão ou dois, vai duplicar aí esse ponto, não é isso? Então vamos lá, por onde você quer começar? Fique à vontade, o espaço é todo seu, Dr. Ricardo. Vamos lá, Carol. Ó, algumas coisas que são importantes, então, da gente, né, quando falar de ponto, poder discutir aqui. Ok. A primeira coisa é em relação a quando eu não sei o ponto. Na dieta dos pontos existe uma tabela, né, de alimentos, que é a tabelinha que eu vou deixar com a Rosana. Tá. E lá tem uma série de alimentos, tanto industrializados, alimentos de cafeteria, como uma série de alimentos naturais, enfim. Tá. Então tem uma tabelinha onde você simplesmente vai olhar aqueles pontos e já vai saber quanto que equivale. Perfeito. Esse tipo de dieta, eu estava até comentando com a Rosana, o grande porém dela é que a pessoa que se submete a ela tem que ter uma boa noção de porção. Tá? Então ela tem que entender um pouco o que é a porção de cada alimento, o que, que equivale uma colher de sopa, uma colher de chá, uma colher de café. Então colher de sopa é colher de sopa, colher de chá é colher de chá. Exato. E aquela, não é aquela gigante. Exatamente. Ela é rasa. Ela é nivelada. Tá. Né? E ela vai ter mais ou menos em torno de uma colher de sopa de 10 gramas de produto. Entendi. Tá? Uma colher de chá, metade. 5 gramas. Perfeito. Tá. Ou seja, é muito importante que a gente tenha essa noção de porcionamento, tá? Entendi. Senão a gente erra completamente a dieta. Vamos começar pela pipoquinha, então? Vamos O que é lá. uma porção de pipoca que vai ter 95 pontos? Em torno de 25 gramas. 25 gramas de pipoca tem 95 pontos. Quantas colheres seriam aí? Então, 25 gramas, como a pipoca, a densidade dela, ela é leve, né? Ela já não entraria nessa questão da colher. Ah, é verdade. Né? Ela é muito leve levinha, pra pesar. né? Então, seria mais ou menos uma xícara cheia de pipoca. Tá. Ok? Ok. Essa pipoca que a gente também está representando é uma pipoca que não é light. E aí é a segunda dica. Ficar extremamente ligado na questão do alimento ser light ou ele ser o alimento normal. Tá. Por exemplo, eu até trouxe aqui como exemplo o caso dos iogurtes. Então Posso vamos mostrar. Aqui, ó, Pode, né? vamos pro iogurte. Quantos pontos tem o iogurte? Então vamos lá. Esse iogurte é os dois são do mesmo fabricante, só que esse aqui é um de caloria normal e esse daqui é o produto light. Certo. Quando a gente compara, o produto normal, 138 calorias, enquanto o produto light, de mesmo volume, 43. Uau! Então, quantos pontos eles vão ter? Aqui vai a primeira dica. A gente está falando de rótulo de alimento. Quando eu falo de rótulo de alimento, eu não tenho, às vezes, na minha tabelinha. Então, é aquela continha que eu vou ter que fazer. Eu vou pegar a caloria total, então, ó, uma unidade, 138, e vou dividir por 3,6. Certo. Então, esse que é o normal, que não é light, ele vai ter 38 pontos. 38 pontos. E o que é light? O que é light, ele tem, então, vamos lá. Sempre com a calculadora Sempre do lado. com a calculadora, dividido por 3,6. 12, 11,9, né? 12 pontos. 12 pontos. Olha que bacana. Você percebe a discrepância? Que dica legal. Então, toda vez que a gente ficar na dúvida das calorias do alimento, a gente tem que recorrer ao rótulo. Exato. E fazer essa conta. É muito importante fazer essa conta. Então, aqui vai a dica 1, quando se iniciar a dieta. Lá. Então, é isso que está na tela. Perfeito. A gente vai dividir por 3,6. Exatamente. O rótulo, igual a continha que a gente faz com o gasto energético. Tá? Então, a primeira regrinha que é muito importante, principalmente no início da dieta, é importante ter um caderninho. Caderninho, Rosana. Um diário. Isso. Diário. E é tão legal, aí você vai escrever um pouquinho até o que você está sentindo. Exato. E por que ter esse caderninho? Para se anotar tudo que se está ingerindo, para depois fazer as continhas. Então, por exemplo, da primeira refeição, do café da manhã até a hora do almoço, mais ou menos, é importante a pessoa já fazer a primeira conta do dia para ver o quanto de quilocalorias, na verdade, de pontos que ela já ingeriu. Para não faltar muito ponto para a noite e também para que ela não cometa o exagero do período da manhã e depois fique com fome à noite. Então o ideal é dividir, mesmo com a dieta dos pontos, em várias refeições, nos lanchinhos, manhã e tarde. Você está acostumada a fazer lanchinhos entre as refeições? Ou você fica muitas horas sem comer? Eu tenho comido fruta
no intervalo, ou um pão com queijo branco, uma coisinha mais light. Tá. Ok. Então, a partir de agora, ela vai contabilizar esses lanchinhos. Agora, como é que a gente calcula pra gente, de repente, chegar à noite e só terem sobrado 30 pontos? Vai ser um horror. Então, vai ser um susto. É aí que tá, Carol. Nesse tipo de dieta de ponto, nessa primeira fase inicial, a pessoa ela vai passar por um período de adaptação. Mesmo a questão de ficar calculando, né, de contando, alguns especialistas, como eu te falei, alguns são contra a dieta, outros são a favor. Os que são a favor, eles dizem que esse tipo de dieta também cria um tipo de reeducação alimentar. Entendi. Porque com o passar do tempo, ela vai começar a decorar literalmente alguns alimentos. Vai entrar na memória. Entrar na memória. Isso então, é legal. por exemplo, a maioria das frutas, elas são frutas que têm em torno de 10 pontos. Então, uma laranja são 10 pontos. Então, vamos falar um pouquinho das frutas que estão aqui, já que a Rosana gosta das frutas. Uma laranja, 10 pontos. 10 pontos, uma mexerica, 10 pontos. 10. Olha que interessante também, até em relação. A banana, ela tem um pouquinho mais, tá? Pelo teor maior de sacarose. Ela tem em torno de 15 pontos. Mas é pouco ainda. É pouco. Agora, olha que interessante. 3 carambolas, elas equivalem à mesma caloria de uma laranja. Então, carambola é bem tranquilo? Tranquilo, porque ela tem um teor de água muito alto. Embora a laranja também tenha, mas ela tem menos açúcar do que a laranja. Legal, então carambola é uma boa. Agora, você falou que gosta de maçã. É uma boa saída. Uma maçã deste tamanho, uma pequena maçã. Em torno de 8 a 10 pontos, uma maçãzinha dessa. Que bom, gente. Ao mesmo tempo, olha só, 3 unidades de damasco também tem 10 pontos. Você percebe? Então, uma dica e você tá fazendo certo, Rosana, quando você põe no intervalo, né, do lanche aí, um pouquinho desse tipo de fruta, esse tipo de alimento, perfeito, porque tem fibra e vai gerar uma saciedade bacana e a pontuação é baixa. É baixa. Agora, e se a pessoa um dia quiser, né, Ricardinho? Você tem vontade de comer um hambúrguer como esse, olhando assim? Deu vontade, Ricardinho? E aí, aquele dia que a pessoa não tá aguentando e quer comer esse hambúrguer? Acho que é vai que vai comer esse hambúrguer hoje. E aí? Então, lembra, dieta de ponto não é dieta de restrição. Ela é simplesmente quantitativa, ela conta a caloria. Tá. Então, por exemplo, o hambúrguer daquele são 120 pontos. É bastante, porque esses mesmos 120 pontos, se eu contabilizar uma refeição mais convencional, que é um filé de frango grelhado médio, com arroz e uma combuquinha ali de feijão, que é essa daqui, eu vou ter um ponto quase que equivalente. Só que esse tipo de alimento vai proporcionar uma saciedade melhor e do ponto de vista nutricional ele é melhor do que um sanduíche daquele por causa do pão branco. Então, também a pessoa que for fazer, como a gente falou no início, precisa saber escolher os alimentos. Muito. E deixar essas coisas gostosas, a coxinha. Gente, a coxinha tem 115 pontos. É bastante, né? Você imagina, você come a coxinha, de repente você ainda até tem fome, porque ela é pequena e tal, não sustenta tanto assim, e só engorda. Exatamente. E você gasta ali 115 pontos. Tem que deixar pra de vez em quando mesmo. Exatamente. Eu tô gostando da Rosana, ela tá determinada. no clima. Como é que a gente pode dividir, doutor Ricardo, para ajudar o pessoal, pra gente não se perder? Quanto você colocaria num almoço, num lanchinho da manhã, num lanchinho da tarde, num jantar? Perfeito, Carol, ótima pergunta. A dieta dos pontos, ela segue o mesmo princípio da divisão das refeições de 3 em 3 horas. Então, pede-se que se faça um café da manhã, um lanche, um almoço, um lanche da tarde, uma janta e, eventualmente, uma ceia, tá? As calorias, geralmente, elas são divididas, nesse tipo de dieta, da forma que a pessoa quiser. Lembra disso. Ela controla o que ela come. Mas o ideal é seguir os preceitos da boa alimentação, onde você teria uma divisão dessas refeições principais, almoço e janta, com um teor calórico ou de pontos maiores, tá? Que vão sempre mais ou menos em torno de 60% da ingestão diária e os lanches representando de 10 a 15%, tá? Um pouquinho menor. Um pouquinho menor. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar o exemplo. Você tem que cumprir 516 pontos todos os dias. E na dieta dos pontos, não adianta no final de semana esquecer. Sábado e domingo também, né? Sábado e domingo dieta. Sábado e domingo dieta. 516 pontos. 516 pontos. Quanto que você acha que seria legal ela deixar para o café da manhã? Então vamos lá. Para o café da manhã a gente vai trabalhar mais ou menos com essa proporção aí, tá?
de em torno mais ou menos de 10, 15%. Então, em torno de 50, 60 pontos, ela poderia ingerir sem problema nenhum. Então, de 50 a 60 pontos. Então, por exemplo, um pãozinho francês daquele, tá? Ele tem 40 pontos, o pão inteiro. Ou... deixa eu só arrumar aqui que deu uma caidinha aqui na nossa plaquinha. Ó, 40 pontos o pão francês. Exato. Ou uma fatia de pão integral que tem mais 20 pontos. Tá. De repente, ela pode fazer até um pão francês, como a gente não tá falando de qualidade, o pão francês com requeijão, uma colher de sopa 15. Uma colher de sopa de requeijão tem 15. Uma colher de sopa rasa, não é aquela colher. Isso, exato. Então e ela bom faria. Sempre light, né? Sempre a light. A versão light é melhor, É, né? por causa do volume, né? Quando você entra com o produto light, você tem muitas vezes redução da caloria total, os pontos podem... A chance para comer um pouquinho mais. Exato. Eu acho que essa é a ideia. Boa, né? Rosana. Lembrar do light vai te ajudar a comer um pouquinho mais. Perfeito. Eu quero beber alguma coisa, uma xícara de chá. Uma xícara de chá tem chá? Zero. Vamos deixar o dia inteiro. Agora, se a gente adoçar esse chá... Exatamente. Aí adoçou, você vai colocar a caloria do açúcar nele também. Tá. Né? Uma colher de sopa em torno de 40 quilocalorias. Mas se a gente colocar aquele sucralose... A sucralose, ela tem um pouquinho de caloria também, tá? Ela não é zero, porque ela é um açúcar que geralmente eles colocam um pouco de maltodestrina, até lactose. Não é zero. Ele não é totalmente zero, mas é ínfimo, pouco. assim. É ínfimo, tá? 3, 2 calorias, é pouquinha coisa, não tem problema. Pode usar um tipo de adoçante. Eu tomo chá gelado. Você gosta gelado? Sem açúcar. Sem açúcar. Sem nada. Sem problema. Então ela teria um Rosana café super tranquilo. Tá. Se ela quiser visar agora em qualidade também, vamos ajudar ela com a qualidade. Ao invés do pão francês, vamos usar o pão integral. Maravilha. Tá. E vai ter mais ou menos uma mesma fatia caloria. de forma tem quanto? Tem 20 quilocalorias. O pão francês inteiro, 40. Duas fatias Perfeito. de pão Sem integral. falar que o pão integral tem o quê? Fibra. Então ele vai proporcionar uma saciedade melhor, vai ajudar no funcionamento intestinal, porque ela está numa dieta de certa forma controlada. Perfeito. Tá? Agora deixa eu te perguntar das saladas e dos legumes. Você curte salada, legumes? Gosto. Antes eu não estava comendo, não né? gostava muito. Mas agora, como eu estou determinada mesmo, eu estou comendo tudo direitinho. Alface, tomate, os legumes. Faço bastante salada de chuchu, de brócolis, de couve-flor, eu adoro. Olha que bom. Ótimo. E eles são zero também ou tem um pouquinho? Não, eles têm. Na verdade, o que nessa dieta é zero? As folhas. Tá. Então, o alface, a rúcula, a agrião. Pode à vontade. Esse é literalmente à vontade, mas também sem exagerar, tá? Porque muita gente, quando entra em dieta, assim, pra baixar peso, se entope de folha. Tá. Só que acima de Tipo 30 eu. gramas... o problema é que acima de 30... Estamos descobrindo, né, dona Carol? Eu faço isso. Aí eu tô com fome, alface. O problema é que acima de 30 gramas, esse excesso de fibra pode diminuir um pouco a absorção de minerais essenciais. Ah, entendi. Né? E Então aí você pode vira um problema. Vira um problema. Então a solução vira problema. Então assim, Eu esse... estou fazendo isso. Você tá fazendo Como isso? pouquinho arroz, pouquinho feijão, põe bastante salada. tomate, pepino, alface. Esse é legal, né? Aqui não teria tanto problema. De Problema certa são as forma. folhas. As folhas liberado, né? Mas desde que se use esse bom senso. Tá. E geralmente os legumes, eles têm em torno de 10 pontos cada 2 colheres de sopa. Ah, então é bastante. Mais ou menos 20, a cada 20 gramas você tem 10 pontos. Tá. Mar fez uma pergunta, chegou uma pergunta aí, Mar. Cante pra mim aqui no ouvido. O que é mais viável? Comer uma refeição mais calórica no almoço ou guardar pro jantar? Sim, ótima pergunta também, tá? Lembre-se que à noite nós temos um gasto energético que reduz. Por quê? Porque você dorme. E no sono, nosso metabolismo, de fato, ele reduz. Tanto que os níveis de hormônio tireoidiano, eles são menores à noite. Entendi. Então a gente gasta menos energia, a nossa movimentação é menor. Tá. Né? Então o que seria muito interessante? Se for para aumentar esse gasto, vamos tentar usar mais calorias durante o dia. Porque você está ativo. Então. O almoço. Mas a gente também não pode fazer, por exemplo, no caso dela, dieta de 516 pontos. Vou até o almoço consumir 400 e deixar 100 para tarde e noite. Aí ela vai ficar com muita fome. Vai passar fome, vai ficar num jejum prolongado, vai perder massa magra, o metabolismo freia. E aí, isso é ruim. Isso é muito ruim. Entendi. Tá? Então é o equilíbrio mesmo. Sempre, Carol, sempre. Vamos falar um pouquinho agora? Eu acho legal pra gente fechar. Ai, o tempo tá acabando, meu Deus. Mas o Ricardo volta, ele volta toda semana e a gente vai acompanhar a história da Rosana. Vamos falar, eu queria colocar aqui. Você
trouxe exemplo de um achocolatado, de um suco, de um refrigerante e do vinho. Certo. Vamos falar deles? Vamos. Achocolatado, 40 pontos. Sim, ali o que tem? Um leite, tá? Que Tá. é um leite desnatado e uma colher de sopa de achocolatado. Ok. Ok? É gostoso. É gostoso, né? E são 40 pontos. Tá. Não é um ponto, assim, exagerado e é um alimento bacana. Pode ser bacana, assim, antes de dormir? Tomar aquele leitinho antes de dormir? Novamente, legal. se nós contarmos pontos simplesmente, não há problema nenhum. Se ele Tá. estiver dentro daquela continha dos 516, Problema sem nenhum. problema nenhum, tá? Do outro ponto de vista, geralmente quem tem refluxo, que ingere líquidos à noite, começa a passar mal, acorda com azia. O leite, antigamente a avó da gente falava, tá com azia, toma leite, Leite né? é o inverso. É o inverso, o leite aumenta a secreção gástrica. Então, à noite, de fato, não é o mais adequado. Entendi. Tá? Então, vou deixar pro café da manhã o leitinho mesmo com chocolate. Aqui, o que é legal? Um suco que muita gente, né, às vezes fala, mas pô, o suco tem a caloria também. Eu até trouxe 2 exemplos que são clássicos, né? Em termos de caloria, um copo de refrigerante vai ter a mesma coisa que a caloria de um suco de laranja. Sério? Então, na dieta do ponto, o que não é muito legal? É esse tipo de equiparação. Tá dentro do ponto. Lembra que eu não me preocupo com a qualidade? E aí a pessoa opta pelo refrigerante e não quer beber o suco. E o suco é muito melhor. Perfeito. Agora, e se o pelo ponto de refrigerante vista for zero? nutricional. É zero, não tem problema. Não Ele tem é 0 ponto. ponto, não tem ponto. Também não é Mas uma não é coisa. saudável, né? Exatamente. Mas ficar bebendo refrigerante é péssimo, mesmo que seja 0 de ponto. O problema, ainda mais dependendo do tipo de refrigerante que você toma, que você tem diminuição da absorção de cálcio, de ferro, um monte de coisa. Um suco bacana, a limonada. Limonada é zero. que é zero. É zero. Zero. É zero. E se adoçar com sucralose, continua Um zero. pouquinho é zero. Ai, que ótimo. Você percebe? Então, Dá-lhe limonada, hein, Rosana? sem problema, não tem problema algum. Pode tomar uma limonada sem estresse. E o nosso amigo? 30 pontos. 30 pontos o vinho. Entendeu? Então, de repente, eu posso Não é fazer. tanto assim, hein, Gigi? Não é. Tá E de rolando repente eu ainda. posso fazer um jantar, né? Desde que esteja na contabilidade dos meus pontos com uma taça de vinho? Pode, sem problema. Tá. E só pra finalizar também, Carol, eu trouxe até o macarrão instantâneo, que é uma. Aquele. Geralmente é aquela janta super comum, né? Que as pessoas você gosta? fazem. Eu gosto. bastante. Ela gosta. E aí? E sabe o Pode que é ou não legal? pode? Muita gente pergunta pra mim, Zanuto, mas isso tem muita caloria? Só pra você ter uma ideia, eu trouxe a informação nutricional, são 407 calorias, nós vamos dividir por 3, 115 quilocalorias. Esse macarrão instantâneo tem a mesma caloria quase que aquele sanduíche. Caramba, parece tão inofensivo. Mas isso porque ele já é Exatamente. pré-frito, né? Exatamente. Aí você joga na aguinha, fica aquele bando de óleo boiando, óleo boiando. E ninguém sabe de onde veio. E não sabe de onde veio. Veio porque ele é pré-frito. Exatamente. Então tem que tomar cuidado. Muito cuidado. E depois ainda põe queijo ralado. Você faz um molho calórico. Vai os 500 pontos Olha, dele. assim, com muita dor no coração, eu tenho que fechar essa pauta. Que nosso tempo tá mais que estourado, não é isso, Mar? Mas vamos fazer o seguinte, doutor Ricardo, você volta toda quarta-feira. Obrigado. Porque a aula dele é maravilhosa. Na quarta-feira a gente pode retomar um pouquinho mais, porque vão chegar algumas dúvidas, a gente pode usar as dúvidas que Com chegarem certeza. para a próxima quarta, mas eu acho que hoje a gente conseguiu fechar com chave de ouro. certeza. Deu para entender tudo, as tabelas estão no nosso site. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente entra em contato com o doutor Ricardo. O importante é que quem gostou, siga para conseguir aí hábitos saudáveis, perda de peso, que é o caso da Rosana, não é isso? É. Você tá animada, então? Tô animadíssima. Então, a partir de hoje, você vai anotar lá no seu diário, 8 de agosto, você está começando uma vida nova. Com o nosso Você Bonita. Quero ficar bem magrinha. E você volta, o Mar tá falando que você volta pro programa, tá? E a gente vai acompanhar esse passo a passo. Quantos quilos você quer perder? Conta pra ele, pra mim. Uns 20 quilos. 20 quilos? O seu objetivo, 20 quilos. É isso mesmo, Rosana? É isso. Qual é o tempo legal que você acha que ela tem que gradativamente perder esses 20 quilos? Uma perda de peso com saúde, Carol, é uma perda que geralmente o cálculo a gente faz de 1 quilo por semana. Tá. Pra 1 ter quilo por saúde. semana. 1 quilo por semana, ela vai ficar muito bem. Rosana, vai ser tão legal de acompanhar. Tô louca pra ver, tenho certeza que o pessoal de casa também. Obrigada, doutor Ricardo, Imagina, mais eu uma que vez. agradeço. Obrigado, Arrasou, Carol. Rosana. Obrigada, adorei. Obrigada Depois pelo a e-mail gente que você faz mandou. o antes e o depois. Isso! Vamos fotografar, Rosana. A gente vai lá no consultório, vai pegar as imagens. Vai ser muito legal. E eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz, viu? Vai ser um prazer poder ajudar. E Obrigada, ajudar todo viu? mundo que está assistindo o programa também. Volte logo, que a gente te adorou. Obrigada. Você gosta do Você Bonita? Eu adoro. A gente fica muito Vejo feliz. todo Isso dia. não tem preço pra mim, viu? É muito bom saber disso. Adoro Um beijo. você. Obrigada. Adoro. E olha, ela já tava vendo a gente conversar lá na maquiagem, altas risadas. Kátia Fonseca também gosta da Kátia, né? Nossa, ela é um amor. Não, é divertidíssimo. Um beijo pra Kátia que tá chegando daqui a pouquinho. O site do Dr. Ricardo Zanuto, pra quem tiver dúvidas, quiser entrar em contato com ele, é o www.nutriu, Nutriu,
Ele que é fisiologista e nutricionista. Um beijo, muito obrigada. Obrigado. E até a próxima semana.